Olá, bem-vindo ao episódio número 100 de Vida nos Trilhos. Eu não imaginei que eu conseguiria chegar ao 100, mas eu e Jefferson chegamos. E o assunto de hoje é o seguinte, é o livro Princípios de Ray Dalio. Esse Ray Dalio, ele é um bilionário da indústria de investimentos, da área de investimentos. Só que ele não começou a vida assim, não. Ele começou como filho de uma família de classe média. E o que ele ensina com esse livro, Os Princípios? Bom, é muito simples. Os princípios que ele adotou ao longo da vida e que são universais para você ou qualquer pessoa atingir uma vida no próximo nível. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Pérez, Mr. Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você possui princípios de vida? Olá, Edward. Sim, temos os nossos princípios, como o Day, como que é? Ray Dalio? Que fala, Edward? Ray Dalio. Eu não sei se o Dalio ou Délio. Dalio, né? Ray Dalio. É. Então, mas você viu que ele veio cair aqui no episódio 100. 100 episódios, Edward. Você imaginava chegar nessa marca aí ou não? Olha, realmente eu não imaginava. É uma... É uma conquista. Mas a gente manteve nossos princípios. Porque definimos que ia ser um por semana. Depois mudamos para 2 por semana. E a gente não arredou pé do nosso princípio de publicar, independente de no começo ter sido difícil, de até não ter tido assim... teve meses que caía um pouco o download, meses que subia. E agora a gente vê que a coisa tá surtindo muito efeito. Inclusive, esse mês em que a gente está gravando agora é março, final de março, mas o episódio só vai em abril. Mas o número de downloads provavelmente vai duplicar, Jefferson. Então, eu acho que o público tem gostado do que a gente fala, né? Muito bem, significa que a gente está no caminho certo, né? Eu espero que sim, né? Não, com certeza a gente tá. E aí, esse livro aí, o que manda esse livro? Você chegou a ler o livro? Porque eu confesso que eu comprei o livro, mas ainda não li, porque eu tenho bastante coisa na fila. Então, eu dei uma folheada, vi mais ou menos do que se trata, mas eu sei que você já leu. Então me conta um pouquinho. Eu li a primeira parte completamente, né, do livro. Uma segunda parte eu fui lendo meio que separado, li algumas partes que mais interessavam. E eu acho que o interessante do livro, né, do próprio Ray, né, falando um pouquinho dele, porque ele é um investidor, né, e ele é um dos caras mais bem-sucedidos do nosso tempo. O pessoal costuma dizer que ele é o Steve Jobs da área financeira. Porém, ele não é um cara muito badalado, né, pelas mídias, enfim, ele é um cara mais reservado, e esse é o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro e único livro. Então, ele morou, né, num apartamento de 2 quartos em Nova York, ele teve um início bem, né, humilde, e o fundo que ele administra chama-se Bridgewater, né, e é um fundo de hedge, né, dos maiores, é o maior do mundo, tem eles administram mais de 160 bilhões de dólares, né? E a fortuna dele, pessoal, é estimada em 63 bilhões de reais. Então o cara realmente ele é impressionante. Agora, alguém que teve uma origem humilde, né, e se tornou aí uma das pessoas mais ricas, aí, influentes do nosso tempo, aí, com certeza tem alguns princípios valiosos aí
para nos ensinar. E ele conta que as lições que ele aprendeu ao longo da vida foi o que ele compilou nesse livro e foi justamente o que fez a empresa dele, né, sair de algumas situações que ele teve os altos e baixos, como todos nós temos, mas são os princípios que regem o fundo de investimento dele e todas as pessoas, são os princípios que estão por trás da pauta da empresa. Então é algo bem interessante. E ele fala que todo esse tempo que ele ficou observando essas análises não é algo, como que eu posso dizer, raso e superficial. Talvez num primeiro momento a gente pode até falar, puxa, mas aqui os argumentos que ele estão apresentando talvez é meio simples, se a gente tiver um bom senso, né, em alguns pontos, né, não é algo talvez tão revelador. Mas eu penso que são conceitos, sim, interessantes, são, sim, conceitos assim, fantásticos e que em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente acaba esquecendo, porque a gente fica nesse nosso turbilhão, né, as nossas atividades, e aí a gente vai para um caminho, depois vai desviando para outro, fica no urgente, naquilo que talvez não é tão importante, e às vezes nesse contexto a gente acaba esquecendo alguns princípios que são não só importantes, eles são determinantes para que a gente tenha realmente um desenvolvimento, para que a gente alcance o sucesso, enfim. Eu acho que é um livro realmente muito interessante, Adler. Então, Jefferson, eu até quero ler aqui uma frase do livro Princípios, logo no começo, né? Eu acho que ela vai colocar bem aí. Você falou um pouco do perfil do Ray Dalio, né? Que ele veio de uma família humilde, mas que é uma pessoa de muito sucesso aí. Olha o que ele fala na introdução, primeiro parágrafo mesmo. Antes de começar a contar o que penso, quero deixar claro que sou uma besta e não sei muita coisa em relação ao que preciso saber. É interessante mesmo, porque ele fala um pouco nesse sentido. Ele é bem... ele brinca com a questão às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente tem alguns comportamentos, eu sei tudo, e é justamente esse comportamento que ele vai contando ao longo do livro que fez ele praticamente quebrar a empresa em algum momento, né? No início, acho que dos anos 80, ele arriscou demais, ele apostou nos títulos e a empresa dele, que estava crescendo, perdeu tudo. Então ele fala o seguinte: a gente tem que cometer os erros, tem que aprender, mas a gente tem que ser humilde. E eu acho que esse começo do livro aí traz essa questão da humildade. E essa questão do erro, né, que ele coloca, né, que a gente tem que realmente aprender, e principalmente, não só com o sucesso, a gente tem que aprender com os erros. E ele coloca que a gente tem que fazer um processo que é muito interessante, que talvez a gente faz, mas de uma maneira superficial, que é uma reflexão. Então ele coloca que o nosso pensamento, ele tem que ser um pensamento que busca continuamente fazer reflexões, e principalmente quando você comete uma falha, porque é isso que faz a gente verdadeiramente aprender e evoluir. Então ele fala que quando você está num momento às vezes de dor, de dificuldade, de desafio, onde você comete um deslize, é um momento que você realmente tem que procurar refletir e entender e extrair lições para que você possa evoluir. Então esse é um dos primeiros itens que ele coloca, e ele coloca realmente você fazer isso de uma maneira humilde, o que muitas vezes é difícil, concorda? Às vezes quando você erra, você fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Onde eu errei, mas talvez tenha um pouco de... como que eu posso dizer? Talvez... Eu acho que quando a gente erra, muitas vezes, pode observar, às vezes é com nós mesmos, mas às vezes nas outras pessoas, a gente também pode tentar observar isso. Que às vezes é mais fácil, né? Geralmente a gente consegue perceber o defeito nas outras pessoas mais facilmente que os nossos, né? Então, a título apenas de exercício, não de julgamento, você pode perceber, quando uma pessoa erra ou causa uma falha, a conversa dela é sempre em busca de algo que fez ela errar. Alguma coisa, né? Ou ela vai falar que... não, porque fulano, ou porque
aconteceu esse imprevisto, ou então tem alguma culpa externa, algo externo, né? Tentando tirar um pouco, né? E o que é interessante, Edward, é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa ela está buscando, né, uma desculpa, talvez uma justificativa, e a gente observa isso. E não é que a gente está julgando, né? É que a gente observa esse tipo de comportamento. E muitas vezes, aquilo que você falou, a gente percebe no outro, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de perceber em nós mesmos. Né? Em nós. Por isso que os programas de coach estão fazendo muito sucesso, porque as pessoas finalmente descobriram que precisa de alguém te olhando para você poder enxergar melhor você mesmo. E vai de encontro com o que o Dálio está dizendo para a gente, porque ele fala o seguinte: se você, ele coloca a questão ele fala, abrace a realidade. Então, se você está dentro de um contexto daquela realidade, você tem que aprender o quê? A lidar com ela. E é uma coisa que ele fala o seguinte: você começa como se fosse uma aventura, é um processo. Então você está vivendo a sua vida, você vai falhar, vai cometer erros, mas aí vem a parte importante: você tem que fazer uma reflexão com um objetivo honesto e verdadeiro de aprender. E a partir desse aprendizado você começa a melhorar, você começa a crescer. E esse processo ele vai se repetindo várias vezes, né? Então, e ele fala que para você realmente evoluir, você tem que ter essa questão da realidade, porque muitas vezes as percepções elas podem ser diferentes. A gente concorda que a gente tem percepções diferentes? Porque ele coloca o seguinte: eu tenho um sonho, eu tenho a realidade e com a determinação eu consigo alcançar aquilo. Mas muitas vezes aquilo que é a realidade para um não é a realidade para o outro. Isso é verdade. Tem pessoas até que vivem muito fora da realidade. Exatamente. Porque ela é uma questão um pouco subjetiva. E ele fala muito sobre isso, sobre a questão da subjetividade. Mas ele fala que talvez não, porque existe uma verdade. E é essa verdade que a gente deve buscar. É essa verdade que a gente deve perseguir. E que muitas vezes a gente não pode ficar só nessa realidade que a gente está meio que fora. Não, existe sim uma realidade. E às vezes é difícil a gente encontrar essa realidade. Por quê? Porque aí vem um pouquinho do que ele falou lá no começo do livro. A gente tem um pouco de ego, né? Às vezes a gente não quer reconhecer algumas coisas. E ele coloca bem assim, ele coloca a dor mais a reflexão, ela permite você ter progresso. Tem uma frase que o pessoal, principalmente na área de espiritualidade, diz que existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade que paira entre nós. Né? Então, uma coisa que o Dário coloca é justamente isso. Ele coloca o seguinte: você tem que se aproximar de pessoas, digamos assim, inteligentes, e ele coloca que tem uma questão do desacordo. É uma coisa bem clara. Ele fala, é a arte do desacordo. E o que é o desacordo? Não é o certo ou o errado, tem uma verdade. E quando você promove um desacordo, uma desarmonia, mas você faz com que as outras pessoas consigam observar aquele desacordo de uma maneira não em que eu ganho, você perde. É uma mentalidade muito diferente. A forma com que ele fomenta a discordância é algo bem revelador, porque ele coloca isso no cerne da empresa dele. Ele fala, pessoal, nós temos que ter desacordo. Ele estimula o desacordo dentro da organização, mas é algo construtivo no sentido de buscar... de buscar o quê? Ele fala o seguinte: você tem que também ter uma mente aberta para buscar ter um ponto de acordo depois desse desacordo, em que essa é a verdade. Então ele fala muito de desacordo positivo. Para evoluir em função daquela discussão. Muitas vezes a gente pode estar discutindo vamos falar numa empresa aí, como podemos aumentar as vendas. Aí vai ter várias discussões. Um acha que é assim, o outro acha que é de outro jeito, e fica aquela conversa. Mas ao final da reunião, o que ele deve promover é que as pessoas cheguem, no mínimo, em algum consenso comum que concordem que as vendas irão aumentar. Então, dessa forma, sendo
mesmo que tenha alguma pessoa que teve a sua estratégia mais ou menos que, vamos dizer assim, não utilizada, mas ela não vai se sentir como alguém que perdeu, mas que alguém que contribuiu para que a outra pessoa e outros insights melhores surgissem. Porque quando a gente começa é que nem eu falo lá do brainstorm. O princípio do brainstorm, bem feito, é esse. É você jogar um monte de ideias sem julgamento. Para que as ideias, mesmo as não muito boas, ajudem a criar uma solução melhor, né? E para não usar o termo brainstorm, eu gosto muito do toró de parpite, né? Que aí fica bem, né? Minha raiz mineira aqui também, a toró de parpite. Agora, deixa eu comentar uma coisa aqui, o formatão do livro, porque eu tô com o livro aberto, então ele tem 3 partes. Então ele tem a parte 1 que fala de onde venho. Então eu creio que ele fala um pouco mais dele mesmo, ou do percurso. Você que leu, né, Jefferson? Eu não sei. É isso que ele fala na parte 1, mais ou menos? Ele conta o início da história dele, como ele começou, desde a escola, do colégio, como que ele foi percebendo os princípios, né, que regem talvez o universo, e vai contando um pouco da história dele, que é o pano de fundo dentro da empresa dele, o fracasso, enfim. Legal. Então a parte 1, de onde venho, aí a parte 2, princípios de vida, aí sim ele vai entrar nos princípios universais. E a parte 3, que me parece também muito interessante, princípios de trabalho. Isso é bem... Então, aqui eu creio que para a empresa ou para quem trabalha com... Né, tem um negócio, alguma coisa, é fundamental esse capítulo aqui, que também... Enfim, a empresa pode ser muito mais do que um negócio, né? Pode ser uma família, um empreendimento, qualquer coisa, né? É justamente isso, Edward, porque quando você comentou, né, que ele estava falando do desacordo, né, que ele coloca, e você falou, dentro de uma empresa, e muitas vezes os princípios que ele está colocando, eles regem não só a questão da empresa, mas como principalmente a vida pessoal. Porque, por exemplo, quando ele coloca essa questão da discordância, que ele promove essa discordância, a gente pode pensar dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da família, como que a gente pode resolver, na verdade, situações, conflitos, de uma maneira eficiente, de uma maneira amigável, que permita com que todos evoluam. Porque se você... eventualmente, né, igual ele coloca, né, se você não acredita que você está errado ou que você talvez não está enxergando a verdade como ela realmente é, talvez você pode estar tratando aquele ponto, aquele desacordo, sem uma perspectiva muito aberta. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você ter aquilo que você falou, né, o toró de palpite, um choque de ideias, vem uma mentalidade de um contra o outro. Né? Ao invés de você talvez estar construindo pontes, talvez a gente vai estar construindo muros entre os outros. E eu acho que essa abordagem dentro de uma organização, por exemplo, onde tem inúmeras pessoas, se você tem essa cultura, esses princípios enraizados, disseminados, e de certa forma é uma lei, né, que rege o desenvolvimento daquela organização, deve ser algo muito interessante, porque permite um diálogo muito mais aberto, concorda? Eu concordo plenamente. Inclusive, agora eu estou olhando aqui na página 327 do livro, tem um gráfico. É um gráfico bem simples, né? Na verdade, nem bem um gráfico, né? Um desenho onde ele mostra as etapas mais ou menos de decisões, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Então ele põe aqui, começa com pensadores independentes com objetivos audaciosos. Aí ele cria uma meritocracia de ideias, ou seja, as melhores ideias vão sobrevivendo. Mas eu acho que nessa abordagem, mesmo as más ideias, elas vão ajudar a criar boas ideias. Porque quando a gente começa a discutir, tem uma ideia, daí o outro complementa, daí a coisa vai evoluindo, né? Então, é bem nesse sentido. Aí ele coloca decisões sistematizadas baseadas em princípios. Daí ele volta nos princípios. Aí ele põe sucesso, ele põe fracasso, porque as duas coisas podem ocorrer. Você pode ter coisa que dá certa, pode ter coisa que dá errada.
Aí, aprendizado, isso cria funcionários e clientes satisfeitos e o processo final volta no início. Mais pensadores independentes e objetivos mais audaciosos. Legal, eu achei muito bacana isso aqui. O que ele coloca é isso aí, ele chama, né, de pensadores independentes, no sentido de que uma vez que esses princípios estão estabelecidos, ele não precisa estar tão presente para tomar as decisões. Então ele cria um método, uma forma com que ele empodera as pessoas para que as pessoas tenham condições de tomar decisões e estimula com que isso ocorra, independente daquilo se ele está ou não presente. Então existem alguns princípios e uma vez que todo mundo está consensuado que aqueles princípios foram observados, as decisões são tomadas e possivelmente são decisões positivas e que vão fazer com que a empresa evolua. Então eu acho que é muito interessante essa abordagem e ele dissemina isso por toda a organização e é o maior fundo do mundo, né? Então isso que é algo extremamente interessante. Com certeza algo que está aplicado, né? Vamos à frase da semana, my friend. Vamos lá. Inclusive, Edward, a frase da semana eu peguei uma frase do próprio Dálio. Ótimo. Aproveitando, fazendo uma homenagem aí para ele, né? Perfeito. Então, eu não sei qual é a frase. Vamos lá, quero uma surpresa. Temos 2 recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br/webinário e se inscreva. vidanostrilhos.com.br/webinário. A frase começa da seguinte forma: reconheça que conflitos são essenciais para grandes relacionamentos. Ray Dalio. E aí? Pois é, a vida humana é com conflito. Né? Claro, a gente não precisa entrar em guerra, né? Chegar, como o pessoal diz, às vias de fato. Né? Mas um conflito saudável, a discordância, a argumentação, isso é muito importante. Porque é nisso que a gente vai crescer. Imagina que coisa muito chata, né? Se você vivesse numa sociedade que todo mundo concordasse com você. Imagina, né? Você tá assim, aí o cara concorda, aí o outro concorda. Só ia dar porcaria, porque, né? Concorda que não existe crescimento, né? Então, assim... Tem que ter o desacordo. Tem que ter a discussão, tem que ter o desacordo, e aí tem um outro ponto de vista. E assim, quando uma pessoa é madura mesmo, ela sabe ouvir o outro. Sabe ouvir com a guarda baixa, não no sentido de aquela guarda baixa no sentido de você crescer, não no sentido de ser submisso ou deixar que uma outra opinião prevaleça para você se isentar da responsabilidade, mas no sentido mesmo de vamos buscar o melhor resultado para nós. Então isso é uma coisa legal. E até fazendo um paralelo, o pessoal que mexe muito aí com marketing digital e
com essas ferramentas pode ser o Facebook ou o Google, que tem essas ferramentas analíticas para ver como que está o resultado de uma campanha de vendas, de anúncios, é muito interessante, porque o pessoal fala muito de fazer teste A, B, né? Então você faz 2 anúncios diferentes e vê qual que vai melhor, né? Então, antigamente, como o pessoal fazia um anúncio e esperava que desse certo, porque lançava, né? E aí, não ficou bom. Daí tinha que produzir outro anúncio, lançar, publicar na revista, no jornal, aí não ficou bom, aí faz outro, né? Até um dia vingar. Hoje não, as coisas ficaram muito mais rápidas. Então, a pessoa cria ao mesmo tempo 2 anúncios e vê qual que prevalece, qual que tem mais cliques. E automaticamente isso é selecionado. Então percebe que, na verdade, eu estou fazendo um paralelo, mas põe a coisa à prova. E o princípio do Ray Dalio ali, né, ele faz isso, né? É as discussões, você sai dali com alguns aprendizados dessas discussões e interações, põe eles à prova, pode ter sucesso, pode falhar, e depois você aprende e recria o processo. E você sabe, Edward, que tem uma parte do livro, inclusive, que fala sobre isso, que é a questão que ele coloca risco versus recompensa. E ele coloca que muitas vezes na nossa vida, acho que talvez na primeira parte do livro lá, ele coloca que dentro da nossa vida, a gente... eu acho que faz sentido. Todos nós merecemos ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz, mas existe do outro lado uma questão que é sempre o risco. Eu tenho que também arriscar, eu não posso ficar parado, imobilizado, e essa questão da perspectiva de vida. Então sempre vai ter o quê? O risco. Então, ele que trabalha numa área financeira, então ele está lidando com o risco o tempo todo. Cuidar da aposentadoria lá dos velhinhos não é algo tão simples, mas uma coisa que é importante, se a gente traz isso, ele coloca para a nossa vida, e não é só uma questão financeira também, o risco e a recompensa, é a questão de você ter alegria, realização, ter o seu propósito atendido, e muitas vezes são desafios e são escolhas que nós temos que fazer diariamente, e dentro desse processo ele coloca que para a gente alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, a gente tem que observar os momentos de dor, né? E se você quer evoluir dentro da sua de uma perspectiva até não só profissional, mas até pessoal, ele coloca que tem 2 pontos que são fundamentais. Ele coloca até assim, primeiro, decida o que você vai fazer, e segundo, tenha coragem para fazer. Olha, bem simples. Isso aí dá realmente, porque pessoas com ideias tem um monte, mas pessoas que realizam as suas ideias são poucas. Pode ver. E ele coloca, decida e tenha coragem. Exato, porque é fácil ter ideia. Eu mesmo já tive um monte e deixei de realizar um monte. Algumas eu coloquei em prática, e quando eu coloco em prática ela acaba gerando frutos. Sabe? De um jeito ou de outro gera frutos, e mesmo que não gere aqueles frutos que você esperava, ela gera aprendizado. E depois, quando você põe outra ideia em prática, fica mais fácil. Eu acho assim, sabe, é um músculo isso, é como um músculo, sabe? Se você não treina, tem uma ideia e põe em prática, você acaba virando uma pessoa só de ideias e não de prática, porque você acaba atrofiando o músculo. Você fica uma pessoa, um monte de ideia, mas não põe nada na prática. E olha que eu conheço um monte de gente assim. Fala, reclama, mas na hora de pôr em prática não faz nada. A culpa é sempre dos outros, é do governo, é da situação, é dos outros engenheiros, das outras empresas e tudo mais. Mas ela mesma acaba não fazendo. Então, assim, e desenvolver... Porque a gente pode começar com pequenas coisas. Eu vou fazer isso, aí você põe aquilo em prática. Aí não deu certo, mas não se acanhe, começa de novo. A gente acaba desenvolvendo o músculo de aceitar o fracasso e curtir a vitória quando ela ocorre, e passa a virar um hábito o fato de ter uma ideia e pôr em prática, ter uma ideia e pôr em prática.
Aí fica, E outra, fica bacana. aos poucos, né, Edward, você vai conseguindo pequenas vitórias, aí você vai celebrando aquelas pequenas vitórias, você vai ficando o quê? Mais confiante, aí essa confiança que traz para você, né, um sentido maior, e aí você consegue realizar coisas maiores, né, ou aquilo que você deseja. São pequenos, ao longo do caminho, se você vai dividindo e vai conseguindo pequenas vitórias, isso te fortalece, traz confiança, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem, e aí você acaba realmente perdendo aquela força e não tem aquela coragem que ele coloca, né, para avançar, você fica, né, desencorajado. Mas ele traz um processo, eu marquei aqui, Edward, que são 5 etapas para você obter o que você quer da sua vida. Posso mandar 5? Opa, agora eu fiquei curioso. Então vamos lá. Eu estou olhando aqui o livro, mas vamos lá. Então, ó, anota aí, as 5 são: a primeira, tenha objetivos claros. Segundo, Legal. identifique e não tolere os problemas que impedem você de alcançar essas metas, né? A questão da dor. A hora que vier a dor, você não pode ser tolerante com ela. Terceiro, fazer um diagnóstico do problema, né? E chegar realmente à causa raiz. Porque quando você chega na causa raiz, depois desse diagnóstico, você vai conseguir evoluir. Quarto, defina um plano de ação que vai fazer com que você fique realmente no caminho ou perto, ou te mantenha nos trilhos para você alcançar aquela meta ou aquele objetivo. E aí o quinto é execução. Você tem que fazer o que você definiu, aquilo que realmente é necessário para você alcançar aquele objetivo. É isso aí, né? Assim, para falar a verdade, é bem. Você pode até pensar assim, pô, mas isso é óbvio. Mas o problema é que as pessoas não fazem. Esse é o ponto, Exato. né? Nós Então, não fazemos. Quando a gente mesmo... Eu até fiquei pensando aqui e falei, puxa vida, eu posso aplicar esse passo que ele está falando hoje mesmo. Imediatamente. Mas, legal, deixa eu entender e repetir. Primeiro é definir o objetivo que você quer. É isso, né? Exato. Tem objetivos claros. Claros. Perfeito, né? Então, o outro é não aceitar... O que era? Você tem que identificar e não tolerar o quê? Os problemas, né, os que vão acontecer no meio do caminho para você atingir aquela meta. Tá, legal. Então vão surgir desafios e dificuldades. Então você não pode ser tolerante com isso. Tá, deixa eu pensar aqui. Meu objetivo é perder peso. Pronto. Exato. Vamos lá. Vamos supor que é esse o meu objetivo. Aí qual que então você já definiu o objetivo. E talvez eu possa definir melhor o objetivo. Ó, eu quero perder 10 quilos em 3 meses. 3 meses, pronto. Ok. Beleza. Aí o segundo passo, o que eu faço? Você vai ter que identificar os problemas que impedem você de alcançar. Talvez você vai ter guloseimas então você vai ter que identificar isso. Pô, aquele pote de sorvete lá, como é que eu faço? Isso, aí você vai ter que eliminar o seu pote de sorvete. A macarronada, né? Então você identifica e vai eliminando. Aí, qual que é o terceiro? Aí você tem que identificar quais são os problemas, né, para realmente você saber qual que é o problema para você conseguir chegar naquela solução. Entendi. Então, quais são os problemas? Então, o problema é o pote de sorvete ou é a minha, assim... a falta de capacidade de ficar sem guloseimas, né? Talvez não seja a guloseima, mas seja a capacidade da pessoa de não conseguir lidar com aquela situação, né? Mas entender, né, o problema raiz, né? Legal. Aí fazer o plano. Onde que está a raiz do problema? Será que você talvez é a alimentação ou talvez é a prática de um exercício? Enfim, o que está fazendo? De repente você tem um problema metabólico e ele coloca, inclusive, uma coisa que eu lembrei, ele fala assim, cuidado em ir muito rápido para a solução. Talvez você tenha que trabalhar um pouco mais o diagnóstico, talvez você tenha um outro problema por trás disso tudo. Então a gente vê que tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade com algum tipo de alimento ou outro, né? No caso aí do perder peso, então você tem que saber fazer um diagnóstico adequado ou procurar talvez um profissional para te ajudar a chegar na causa raiz, e aí sim você vai para o item 4, que é o plano de ação, que vai fazer com que você realmente fique ali no caminho, nos trilhos para atingir a sua meta. E nesse caso, no exemplo, o plano de ação poderia ser
não comprar besteira no supermercado, Exato. sei lá, arranjar um coach para te ajudar a eliminar o vício de alimentos doces, ou talvez conviver com outras pessoas com alimentação saudável que te introduzam outros alimentos que você possa substituir. Enfim, fazer uma prática de né? atividade física, falar, eu vou 4 vezes por semana na academia, ou fazer uma caminhada, aí você está definindo um plano. Então eu vou fazer isso, eu vou comer, talvez ter uma alimentação XYZ no almoço, no jantar eu vou... Então é realmente você começar a fazer um plano, uma preparação para aquilo que você... para atingir o seu objetivo. Como que você planeja ele? E aí finalmente executar. Aí você põe o tênis na mochila e deixa no carro para correr. Né? Um exemplo. E, inclusive ele fala o seguinte, olha, essas etapas, né, para você atingir aquilo que você quer, tanto na vida pessoal quanto na profissional, ele fala, uma vez que você fez isso, é como se fosse lá a gente fala dentro da indústria, né, gente que vem da indústria, é o PDCA. Você volta para esses passos novamente, né? Então você tem que ficar atento. Definiu, vai para a execução. Depois de um determinado tempo, você calibra para ver se você está no caminho certo. Aí volta naquilo que a gente falou lá no início, né, Edward? Que é a questão de você também estar um pouco com a mentalidade aberta. Ele coloca, né? Você tem que ter uma mentalidade mais aberta, né? Ele falava lá do desacordo, para você chegar num acordo. Então tem conceitos que são interessantes. E ele fala, muitas vezes, se você está com dúvida, procure pessoas que você admira, ou pessoas que são inteligentes, ou pessoas que já chegaram onde você gostaria, e procura ter qual é a opinião dessas pessoas, né? Pessoas realmente que talvez chegaram lá, né? Que já atingiram um determinado nível, aquilo que você está buscando, igual você falou na saúde. Observe uma pessoa dentro da sua família que está naquele determinado nível, e você vai ver o que ela está fazendo. Então você tem que estar aberto, porque senão a gente fica um pouco fechado nas nossas ideias, e aí a gente não consegue expandir a mente e ter um olhar diferente. E isso muitas vezes nos impede de progredir. É isso que ele coloca de uma forma bem acentuada. Eu acho que essa sua última colocação é fantástica, porque é pedir conselho mesmo, né? Procurar pessoas que passaram por isso, né? Quer perder peso? Procura alguém que já perdeu peso e fala, e aí, o que você fez? Procura mais de uma pessoa, daí você vai ver o que pode se adaptar melhor com você. Você está fazendo um investimento, está criando uma empresa, quer trabalhar com, sei lá, está com dificuldade em vendas. Então, converse quem já passou por essa dificuldade, que criou uma sistemática, né? E aí a coisa, você começa a ter outras opiniões e aí pode tirar o melhor disso para seu benefício próprio, né? Da sua empresa ou o seu pessoal. Agora sim, pra gente até... Sabe, Edward, que ele coloca uma coisa que é importante, desculpa interromper, que é muito importante dentro do conceito de ter a mente aberta. Ele fala que que todos nós, invariavelmente, nós temos os nossos, que ele chama de pontos cego, né, os blind spot, ele coloca. Então, essa conversa que você falou com outras pessoas, ela é muito interessante, porque você tem que talvez até escrever, tomar nota, porque nós temos pontos cegos. É uma coisa que você observa, por exemplo, atletas. Você pega, por exemplo, o tênis traz isso muito para a gente, né? Eu lembro de um livro que eu li sobre o Inner Game, que ele falava justamente sobre isso. O atleta, às vezes ele está treinando, ele sai de um determinado contexto e ele troca o treinador. E aquele profissional, aquele atleta, ele tem uma evolução. Mas por quê? Porque talvez alguma coisa que ele não estava enxergando, ele tinha um ponto cego, e aí veio alguém e comentou com ele sobre aquele ponto cego que ele tinha, aquela dificuldade. E aí ele começa a evoluir. E ele tem um desempenho melhor. Principalmente isso nos jogadores de tênis é muito claro. Por quê? Porque a pessoa passa por um processo, ela está ali, ela se sente um pouco travada, troca o treinador, vem um novo, dá um novo direcionamento e o cara começa a ganhar várias partidas simultaneamente. Aí vem aquela questão que a gente falou, né, da confiança. A pessoa vai ficando mais confiante, e aí ela se torna invencível. Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, nessa questão de ser aberto, procure observar os pontos
cegos. É uma coisa que ele coloca de uma forma bastante, eu acho que inteligente dentro do livro. E é bem interessante mesmo, e eu percebi também na parte 3, onde ele fala de princípios de trabalho, que ele dá um valor muito grande à cultura e para as pessoas da organização. Então, assim, aí até para a gente concluir mais ou menos esse episódio aqui, ele fala aqui, olha, treine, teste, avalie e filtre as pessoas constantemente. Esse é um dos capítulos. E tem outro aqui que ele fala, contrate bem. Contratações ruins são super prejudiciais. Isso até me lembra uma frase lá, né, que a gente já até falou assim, né, daquele, é mais ou menos assim, né, o cara do financeiro pode pensar, eu não sei se era assim, né, mas treinar as pessoas, imagina você treinar as pessoas e aí elas irem embora. Aí a outra para assim, tudo bem, imagine você não treinar e ela ficar na empresa. É pior, o que é pior, né? O que é pior, né? Então para concluir, Jefferson, como é que é essa parte dele, do Ray Dalio, de princípios com relação às pessoas? Como é que ele encara isso aí, pelo que você pôde observar, assim, no geral? O que ele coloca, Edward, é que as pessoas elas têm visões diferentes. Então, e muitas vezes a gente tem a dificuldade de nós nos colocarmos no sapato do outro, digamos assim, para enxergar aquilo que o outro está vendo de uma forma com que ele... Porque muitas vezes nós temos valores diferentes, nós somos diferentes e nós temos experiências e bagagens diferentes. E muitas vezes, aquilo voltam talvez até um pouquinho naquela questão do ponto cego. Então, o que muitas vezes um está enxergando, o outro está vendo de uma outra forma. Então, ele percebe que as pessoas elas são conectadas de maneira diferente. Então, esses princípios que ele vai criando dentro da organização são para permitir justamente que existe um diálogo, uma harmonia, que as pessoas tenham essa mente aberta. Ele vai construindo tudo isso para que, quando essas pessoas diferentes estão trabalhando juntas, para que elas consigam se desenvolver e colocar a empresa dentro dos objetivos que existem, dentro das metas que precisam serem perseguidas. E uma coisa que ele coloca que é muito interessante é eu me colocar no lugar do outro, e muitas vezes dentro daquela questão do diálogo, lá de você ter aquele conflito, né, e depois sair como uma solução. Ele coloca que também tem uma questão da nossa mente consciente e o subconsciente. Porque a gente tem que buscar a criatividade, ela vem muitas vezes do subconsciente. Então, como que você traz isso das pessoas que são diferentes? Porque aquela inspiração, uma decisão, uma boa ideia, ela talvez está vindo, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser trazida do subconsciente, que as pessoas são inteligentes, mas a gente tem que saber tirar isso das pessoas. E aí é onde ele coloca que tem a cultura, e a cultura tem que proporcionar um ambiente que a gente consiga realmente extrair isso das pessoas, né? Que tenha uma boa comunicação, e muitas vezes a gente tem que conseguir fazer o quê? Com que nós mesmos como pessoas, trazer aquilo que está no nosso subconsciente para o consciente, para que a gente seja o quê? Mais criativo. E um processo que ele usa para isso, né, que ele até estimula, e ele coloca até, olha, isso eu não sei se serve para todos, mas para mim serviu, é a meditação. Ele fala que quando ele está um pouco atribulado, confuso, né, ela ajuda ele a manter-se mais centrado. Eu acho que é uma coisa assim, realmente, que ele coloca, que quando ele vai conectar as pessoas, a questão da meditação ajuda bastante. E essa questão da meditação não é a primeira vez que a gente comenta aqui, e muitas pessoas de alta performance utilizam isso, e grandes empresários e tudo mais. O que me faz lembrar de novo, Jefferson, que eu preciso meditar mais. Lá, tá vendo? E de uma forma geral, né, Edward, você percebe, né, essas pessoas, é aquilo que o Tim Ferriss coloca, né, a maioria das pessoas que são pessoas diferentes, que conseguiram realmente resultados extraordinários, tem algum tipo de... A gente fala meditação, mas é talvez foco, né? Algum exercício que faz com que a mente fique focada, seja através de uma oração.
enfim. Mas eu acho que de uma forma geral o ponto importante do livro é a gente vai cometer erro, a gente tem problemas, nós temos as nossas fraquezas, os pontos cegos, mas o que define quem a gente é a nossa capacidade de se superar, é aquela questão da superação, né? Que muitas vezes, né, a gente tem visões diferentes, mas a gente tem que buscar, né, sempre estar caminhando e superar o nosso dia e a gente ser melhor do que nós fomos ontem. As oportunidades vão aparecer e a gente tem que talvez tentar agarrar essas oportunidades e seguir em frente. E as dificuldades vão fazer a gente evoluir e a gente não pode ter aí receio, medo, né? Senão a gente não avança, a gente não tem um desenvolvimento, a gente não vai ter uma performance melhor. Como dizem, vá com medo mesmo. E, bom, então é isso aí. Esse foi o nosso bate-papo sobre o livro Princípios de Ray Dalio. Vale bem a pena a aquisição do livro. Ele tem em português, o que é uma boa notícia. E a gente vai deixar no show notes o link para você poder dar uma olhada nele e decidir se adquire, né? E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu agradeço realmente. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou já produziu ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast, da nossa mensagem, entre lá no iTunes e faça uma avaliação. Isso ajuda ao nosso podcast ficar mais relevante nas buscas e dessa forma, eu e você e o Jefferson, em conjunto, estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando das suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.